Lição número 29 do livro Sinal Verde. Temas importunos: doenças, crimes, intrigas, crítica, sarcasmo, contendas domésticas, desajustes alheios, conflitos sexuais, divórcios, notas deprimentes com referência aos irmãos considerados estrangeiros, racismo, preconceitos sociais, divergências políticas, atritos religiosos, autoelogio, carestia da vida, males pessoais, lamentações, comparações pejorativas, recordações infelizes, reprovação a serviços públicos, escândalos, infidelidade conjugal, pornografia, comentários desprimorosos quanto à casa dos outros, anedotário inconveniente, histórias chulas. Certamente não existem assuntos indignos da palavra e todos eles podem ser motivo de entendimento e de educação. Mas, sempre que os temas importunos ou difíceis forem lembrados, em qualquer conversação, o equilíbrio e a prudência devem ser chamados ao verbo em manifestação, para que o respeito aos outros não se mostre ferido. Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que estas bênçãos nos alcancem aonde quer que nos encontremos. Hoje o nosso propósito é comentar a lição do livro Sinal Verde, a de número 29, intitulada Temas Importunos. Neste capítulo, André Luiz nos recomenda a prudência em diálogos, em debates. Ou seja, é um convite à autoeducação. Precisamos nos educar para o diálogo. Precisamos perceber que inúmeras brigas, dissensões, debates infrutíferos nascem por nossa falta de habilidade em expor as nossas ideias, as nossas opiniões. André Luiz nos recomenda a convidar a prudência para iluminar os nossos comentários, a fim de que não venhamos a faltar com respeito aos nossos semelhantes. Não resta, meus irmãos, a menor sombra de dúvida de que é saudável a pretensão de chegarmos às nossas próprias opiniões, às nossas próprias conclusões. E precisamos reconhecer também o direito à liberdade de manifestarmos as nossas convicções, inclusive o direito de defendê-las. Ou seja, toda pessoa tem direito de chegar às suas próprias conclusões e, inclusive, manifestar as suas convicções e defendê-las. E é natural que este direito não se circunscreve a nós, mas a todos os irmãos nossos, a todo e qualquer semelhante. Mas veja bem, esta liberdade de chegarmos às nossas próprias conclusões, o direito a manifestar o nosso pensamento, o nosso ideal, inclusive o direito de defendê-los, ele não é ilimitado. Porque senão nós cairíamos na confusão de vincular a palavra liberdade com outra palavra, libertinagem. Nós precisamos ter muita coragem para fazer um enfrentamento próprio
cada momento o dever de nos fiscalizar, para olhar para nós mesmos e auscultar as nossas intenções e olhar para os nossos próprios passos. É imprescindível porque hoje, meus irmãos, nós notamos que é lamentável. É muito lamentável constatarmos que, geralmente, ao defendermos as nossas opiniões, as nossas convicções, a manifestação de nossos pensamentos, quase sempre, na maioria das vezes, nós adotamos uma postura inquisitorial, rígida, inflexível. Com esta postura, nós chegamos a causar obstáculo à manifestação do pensamento alheio e, ainda mais, alimentamos, mesmo que inconscientemente, o propósito de impor os nossos ideais, as nossas convicções. Este infeliz hábito, essa nossa presunção de impor a nossa convicção, muito embora prepondere no ambiente religioso, nós testemunhamos essa postura inquisitorial em todo e qualquer setor do conhecimento. Na ciência, na vida universitária, infelizmente também nos movimentos filosóficos e, é claro, na vida política. Essa postura de querer impor ao outro o nosso ideal, o nosso pensamento. Infelizmente, de forma frequente, ao manifestar o nosso pensamento, ao defendermos os nossos ideais, manifestamos a nossa ideia, o nosso pensamento como se ele fosse a maior expressão da verdade. Precisamos ficar muito atentos, porque frequentemente, mesmo que de forma inconsciente, repito, ao manifestarmos a nossa opinião, ao defendermos as nossas convicções, manifestamos o nosso pensamento como se ele fosse a expressão maior da verdade. E quando o nosso ideal é, por nós, considerado como a expressão da verdade, nós tendemos a impor a nossa convicção ao próximo para que ele a aceite de forma forçosa. De certa forma, meus irmãos, esta nossa conduta, mesmo que de forma inconsciente, ela se amolda ao conceito restrito da palavra dogma, ou seja, as nossas opiniões, as nossas proposições e até mesmo a nossa fé tem que ser imposta a todos. E os outros têm que acatar o nosso posicionamento, desrespeitando o seu direito a chegar às próprias conclusões e até mesmo o direito de defender a sua manifestação de pensamento. Não raro, até mesmo nós, religiosos, em nome de Jesus Cristo, em nome do Mestre dos Mestres, que nos convidou a aproximar do próximo, em desenvolver em nós o amor, nós passamos com essa conduta, com essa postura inquisitorial, passamos a nos afastar do semelhante. Mesmo interpretando a mensagem de Jesus, nós nos apegamos aos mandamentos de forma indevida. Em nome do amor a Deus, em nome do amor ao próximo, como a nós mesmos, mesmo assim, nós nos tornamos rígidos, inflexíveis e até mesmo, além de severos, desumanos. Como se pode ver, aí nós vamos entender por que nós nos familiarizamos bem com a palavra mandamento e temos muita dificuldade em conviver com a opinião alheia. O que é muito triste, o que é pesaroso, é que mesmo em nome de Jesus Cristo, em busca da verdade, nós passamos a defender preconceitos, crenças esdrúxulas, teorias descabidas como se fossem verdades absolutas.
como se fossem verdades absolutas, se é que existe verdade relativa. Com esta postura, mesmo em nome de Jesus Cristo, em nome do seu Evangelho, chegamos infelizmente a violentar o outro com os nossos atos agressivos, mesmo, repito, em defesa de teorias absurdas, ideais inescrupulosos. Tudo em defesa de valores que, em si, mostram-se de forma contraditória aos princípios que dizemos abraçar. Mesmo na defesa dos princípios do Evangelho e, além do mais, na defesa de princípios democráticos, como liberdade de expressão, liberdade de pensamento, sociedade livre, fraterna e plural. Mesmo assim, nós passamos de forma, talvez, na maioria das vezes, de forma inconsciente, a violentar a mente, a opinião, a desrespeitar as convicções alheias. Habituamos desta forma a responder os outros de forma agressiva, passamos até mesmo a elaborar palestras intolerantes, em alguns casos, repito, não só em nome do Evangelho, até mesmo em nome de princípios constitucionais, como a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento e o direito de defender os nossos posicionamentos. Geralmente, meus irmãos, repito, mesmo às vezes em nome de Jesus Cristo, em nome de seu Evangelho, nós esquecemos-nos do amor, subimos à cátedra, até mesmo ao palco, ao altar, e de forma inconsciente, talvez não percebamos que nós estamos, na verdade, adulando o nosso ego, desprezando o propósito maior que é o amor e a busca da verdade. Nós, que dizemos representar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo aqui na Terra, nós precisamos ficar muito atentos, vigiar os nossos próprios pensamentos e atos, porque não raro, meus irmãos, nós não percebemos que uma motivação consciente e ostensiva, não raro, existem por trás intenções inconscientes ocultas. Em nome da verdade, muitos chegam a defender mentiras. Em nome do amor, muitos chegam a fomentar com esta postura o impulso à guerra. Até mesmo em nome dos direitos humanos. Quantas e quantas vezes não se defende a destruição do próximo, simplesmente porque ele alimenta convicção ou opinião diferente da nossa. O pior é que nós chegamos a levantar como verdade absoluta a teorias e ideias totalmente esdrúxulas. Passamos até mesmo a manifestar, a divulgar a nossa opinião sobre assuntos que nós desconhecemos. Achamos-nos no direito de falar sobre tudo, sobre toda e qualquer matéria. E talvez inconsciente, mas sobretudo de forma irracional, passamos a desprezar o posicionamento de irmãos nossos especializados na área, de forma pueril, de forma intolerante. Arrogamo-nos no direito de dizer ou de dar a última palavra, até mesmo sobre assuntos que fogem da nossa alçada. Mesmo no tocante a esses assuntos, mesmo diante de assuntos que não sabemos lidar, nesta postura inquisitorial, afrontamos o nosso compromisso inicialmente alimentado em busca da verdade. Certa vez, perguntado sobre o maior mandamento, Jesus Cristo disse: amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Essa passagem está no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Ora, meus irmãos, a doutrina espírita
revivendo o Evangelho de Jesus Cristo no século XIX, nos apresenta a palavra ensinamento em vez do termo mandamento. Quem já teve a oportunidade de ler o Evangelho segundo o Espiritismo já se deparou com a seguinte frase: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Mas veja bem, o codificador Allan Kardec, ele não se restringiu a nos proporcionar essa nova frase, essa nova palavra, melhor dizendo, ensinamento. Já no século XIX, além de Allan Kardec codificar os ensinamentos dos Espíritos, apresentou-nos o Espiritismo estruturado em princípios, não em dogmas. Assim, Allan Kardec, com esta postura, antecedeu as aparentes inovações do século XX e XXI, onde passou-se a adotar os princípios como balizas, como diretrizes de constituições, estatutos e códigos. Ressaltou-se a palavra princípio. Allan Kardec destacou no Espiritismo o valor, a importância dos princípios como alicerce desta filosofia. A palavra princípio, na codificação espírita, nos remete ao conceito de diretriz a guiar os nossos passos no campo do conhecimento. Esta palavra tem até mesmo a função de limitar a vontade daquele que tem sede do conhecimento. Então precisamos entender que princípio é a luz a guiar os nossos passos. Princípio da fraternidade, da solidariedade, princípio do amor. Estes princípios anteceder qualquer cogitação nossa na área do conhecimento. O amor como foco de luz, a nos mostrar o caminho para o autoconhecimento, para o autoaprimoramento, para cada vez mais ascendermos no campo do conhecimento humano. O amor como guindaste do respeito, não para massacrar o outro, muito menos para colonizar os povos. Princípios, meus irmãos, a orientar e a iluminar o caminho, o nosso caminho para a verdade. Aprendemos com Allan Kardec, aprendemos com o codificador a manifestar o nosso pensamento. Então, deixemo-nos guiar pelos princípios do amor, pelo princípio da dignidade da pessoa humana, do respeito ao próximo, da proteção à liberdade que ele desfruta, da proteção inclusive de seu direito de se expressar livremente. Tal como Jesus Cristo, nós não podemos esquecer que a doutrina espírita recorda o princípio do amor a Deus e ao próximo. E em qualquer diálogo, em qualquer conversação, nós não podemos esquecer da dignidade do nosso semelhante. Antes da defesa de nossas convicções, antes da defesa das nossas opiniões, devemos lembrar sempre do princípio do amor a Deus e ao próximo. Antes de defendermos as nossas convicções, antes de defendermos as nossas opiniões, temos de recordar o princípio da liberdade que todos nós desfrutamos. Antes, meus irmãos, de debatermos com o próximo, o princípio da tolerância deve nortear as nossas palavras e posturas. E até mesmo antes de discutirmos um assunto, o princípio da honestidade deve impedir que debatamos sobre algo que não conhecemos. E por fim, antes de comentarmos sobre a vida do outro, o princípio do respeito nas relações humanas deve filtrar o teor da nossa fala. Antes de divulgarmos alguma crítica, seja sobre religião, sobre a vida do próximo, sobre este ou aquele assunto,
até mesmo sobre escândalos que se tornaram públicos, a empatia deve ser convidada para que nos coloquemos no lugar do nosso irmão, no lugar do nosso semelhante. Em síntese, meus irmãos, em todo comportamento, sobretudo nos momentos em que nós ocupamos nosso tempo para dialogar, para debater ideias, não esqueçamos jamais o princípio do amor em nossa conduta. Vale ressaltar que não existe alicerce mais seguro em nossas manifestações do que o princípio do amor. Amor a Deus e amor ao nosso semelhante, amor a nós mesmos. Somente assim iremos olhar para o nosso próximo, para o outro, com a dignidade que todos merecem. Somente atento à lei do amor, somente assim iremos prestar atenção ao conteúdo da fala do interlocutor, sobre suas motivações, sobre suas razões. Nós não podemos esquecer o que diz André Luiz nessa mensagem. Certamente, não existem assuntos indignos da palavra. Em qualquer conversação, o equilíbrio e a prudência devem ser chamados ao verbo em manifestação, para que o respeito aos outros não se mostre ferido. Que possamos pensar a respeito deste assunto e, acima de tudo, privilegiar o respeito ao semelhante, o amor ao próximo, o amor a Deus em qualquer momento de nossa vida, porque somente assim, atentos às motivações conscientes e inconscientes, somente assim, perguntando sobre o nosso real propósito aqui na Terra, se é de fato levar a mensagem de Jesus Cristo ou adular o nosso ego, somente nessa auscultação íntima e se, de fato, somos sinceramente ou estamos sinceramente voltados para a mensagem de Jesus Cristo, nós poderemos comentar sobre qualquer assunto, nós poderemos dialogar com quem quer que seja, porque nós saberemos tratar deste assunto com a dignidade que o outro e o assunto merecem. Acima de tudo, a mensagem de Jesus Cristo nos convida a viver bem. A dignidade do outro é a nossa dignidade. Porque, na verdade, meus irmãos, todos nós somos filhos de Deus. Todos nós herdamos todos os recursos, todo o potencial para que possamos viver felizes. Jamais esqueçamos isso. Em qualquer momento de nossas vidas, recordemos que nós estamos aqui de passagem. Mas isso não quer dizer que devamos menosprezar a importante hora de manifestarmos o verbo divino em nossas vidas. Que jamais esqueçamos a belíssima oportunidade de demonstrar a nossa fé em cada ato de nossas vidas. Que Jesus nos abençoe, que Deus nosso Pai nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja.